Olá pessoal, sou o professor Átila, vamos dar a disciplina de Geografia, início ao módulo 4, Sociedade e Ambiente ou Sociedade e Meio Ambiente. Esse módulo vai falar dos problemas ambientais que nós, seres humanos que vivemos em sociedade, estamos fazendo com o meio ambiente. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o planeta Terra ele é formado por 4 camadas que se unem, que vivem em conjunto, certo? A atmosfera, camada de gases, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio. A hidrosfera, camada de água, né? A esfera das águas, rios, mares, lagos, oceanos. A litosfera, a camada rochosa, a camada de rochas, é o solo onde a gente pisa. E, talvez a mais importante, a biosfera, a camada da vida. Todas essas camadas elas se unem, elas são importantes desde que haja preservação das 4. O ser humano hoje ele prejudica as 4 simultaneamente. Ele polui o ar, ele polui os rios, ele polui o solo com agrotóxico e ele desmata os biomas do planeta. Agora aí a gente chega no conceito de bioma. Então, o que vocês têm que entender aqui comigo? Hoje, a apropriação do ser humano na natureza transforma o espaço natural em um espaço geográfico. Nem sempre esse espaço geográfico vai ser certo para a preservação do meio ambiente, mas é um espaço certo para a vida urbana. E aí hoje nós temos que pensar o seguinte: será que a vida urbana está adequada à vida do ou no meio ambiente ou uma sobrepõe a outra? Pensa nisso. Por conta dessas transformações, né, dessa apropriação humana do ser humano nesse espaço natural, dessa transformação, acende um sinal de alerta, né? Acende aquele pisca, aquela luz vermelha de que nós estamos ou não estamos fazendo a devida proteção dos biomas e dos ecossistemas. O que seria bioma? Bioma é todo o conjunto de vegetação. Ecossistema é todo o conjunto de seres que vivem em um bioma, certo? Não confunda essas duas coisas. Hoje, né, a ONU divulgou um resultado sobre aquecimento global e mudanças climáticas. De acordo com a ONU, os 4 anos mais quentes desde que o IPCC começou a medir as variações climáticas foram os 4 últimos anos, 2015, 2016, 2017 e 2018. Será que isso faz valer a pena toda essa transformação do ser humano no espaço? Pensa nisso, certo? Há uma aceleração do efeito estufa. O que é o efeito estufa? É um processo natural do planeta onde a radiação solar penetra na atmosfera e essa radiação é refletida de volta para o sistema solar, para o universo. O efeito estufa nada mais é do que uma espécie de cobertor da Terra, que aquece a Terra e faz com que haja vida humana, vida animal, vida vegetal, etc. Com o passar dos anos, né, com esse sinal de alerta e com as transformações do ser humano no espaço, esse efeito estufa ele está sendo acelerado. Por conta disso, há causas de aquecimento global e de mudanças climáticas, né? Invernos muito rigorosos, verões muito quentes, estiagens, né? Períodos de secas muito longas ou chuvas exageradas em alguns pontos. Tudo descontrolado, descompassado por conta dessa alteração que o homem está fazendo no efeito estufa, causando esses 2 itens, aquecimento global e mudanças climáticas. O IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, essa sigla está em inglês. Ele mede essas variações climáticas e lança algumas alternativas, algumas reuniões mundiais para que a sociedade em si comece a pensar como transformar esse espaço de forma sustentável. É o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Esse conceito, surgido no início dos anos 90, anos 2000, faz referência a quê? Você usar o meio ambiente, transformar esse meio ambiente
sem comprometer as gerações futuras. E aí nós temos algumas reuniões ambientais que surgiram ao longo do século XX e hoje também no século XXI, que a primeira, 1972, aconteceu em Estocolmo, a primeira conferência ambiental, quando o assunto era transformação humana no espaço, aquecimento global, mudança climática, efeito estufa, etc. Essa conferência aconteceu na capital da Suécia, em Estocolmo, e decidiu algumas ideias sobre como seria o fim do século XX e o início do XXI para a gente tentar amenizar essas questões de mudanças climáticas e aquecimento global. Olha aí para você ver, há muito tempo, século passado, e até hoje não se tem um acordo sobre como proteger o meio ambiente, sobre como usar o espaço, como transformar esse espaço de forma sustentável. Anos depois, nós tivemos a Rio 92, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. 20 anos depois, a Rio mais 20, foi uma conferência ambiental para determinar o que foi feito, o que não foi feito, o que foi eficiente, o que não foi eficiente, quando o assunto é meio ambiente, sociedade, transformação no espaço geográfico. 2 conferências ambientais ocorridas aqui no Brasil para decidir ou analisar o que deu certo e o que não deu certo. Um pouco antes da Rio mais 20 e depois da Rio 92, nós tivemos a assinatura do Protocolo de Kyoto em 1997 no Japão. Esse protocolo reuniu uma série de países, grandes potências industriais, Estados Unidos, países europeus, países asiáticos, o próprio Brasil, que eles assinaram um acordo para reduzir a emissão de gás carbônico na atmosfera. Uma das causas, do protocolo de Kyoto foi o quê? A criação de carros flex movidos a álcool e gasolina. Lembre-se, o etanol ele é menos poluente, então ele agride menos a natureza. É uma das alternativas que a gente pode ter para combater essas mudanças climáticas, para combater esse aquecimento global, para deixar o efeito estufa de forma natural, menos agressiva, como ele está hoje, diminuir o buraco na camada de ozônio. Biodiesel, etanol, combustíveis feitos à base da cana-de-açúcar. É só você plantar, colher e reutilizar o solo. Não agride tanto a natureza como, por exemplo, a produção do petróleo, a queima dos combustíveis fósseis, que é a gasolina, o próprio diesel e etc. Transporte público, você investir em ciclovia, você investir em transportes elétricos, carros elétricos, trens elétricos, metrôs elétricos, um transporte alternativo para fazer com que as pessoas larguem os carros em casa, deixem de poluir a atmosfera e comecem a pensar no conjunto, na sociedade, não em si mesmo. Parques urbanos, criação de parques dentro das cidades, para você melhorar o ar na cidade, Evitar o que a gente pode chamar de ilhas de calor. Dá uma pesquisada nisso. Essa criação de parques urbanos ameniza o calor nos grandes centros. E aí, será que a sua cidade tem isso? Procure. A água, o uso da água, a chamada hidrosfera. A gente tem uma questão na água que é o ciclo hidrológico. O que é o ciclo hidrológico? O ciclo da própria água. A água do mar evapora, forma nuvens, essas nuvens são carregadas para áreas mais altas das montanhas, chove nessas áreas mais altas, essa água infiltra o solo, o lençol freático, abastece rios e esses rios desaguam no mar e a água do mar evapora e começa tudo de novo. E eu lanço a pergunta, será que a água é um recurso finito? Pode acabar ou não pode? Tem regiões do mundo que já está acontecendo a falta d'água. Tem regiões do mundo em que a guerra por conta de recursos hídricos já está acontecendo. E aí, será que essa guerra pode atingir a América? Pode atingir o Brasil? Pensa sobre isso. Então, o certo é você pensar a água de forma sustentável, reutilizar, reaproveitar. Água da máquina, água da chuva, não varrer a rua com a mangueira, pegar a mangueira e varrer a rua de forma
descabida usar muita água para pouco serviço. Isso não existe, isso é ilógico. Por conta disso, né, dessa redução do ciclo hidrológico, dessa finitude da água, nós temos essa guerra por recursos hídricos, nós temos em algumas regiões do mundo a redução da chamada biodiversidade. O que seria a biodiversidade? Uma grande diversidade de vida, grande variedade de animais, de árvores, de plantas, de répteis, pássaros e por aí vai. Essa biodiversidade, ela reduz, porque esses animais estão acostumados com um certo tipo de vida. Quando o passar do tempo ocorre a redução da água ou mudanças climáticas, alguns animais têm que migrar para outras regiões ou alguns acabam morrendo. E aí, será que isso é positivo? Óbvio que não é. Alteração dos biomas. O que é bioma? Conjunto de floresta. Esses biomas eles se alteram com as chamadas mudanças climáticas. Árvores que antes produziam uma determinada quantidade de rios voadores com a evapotranspiração, deixam de produzir esses rios voadores porque não chove mais nessa região. O homem mesmo altera esses biomas. Por quê? Desmatamento para a construção de cidade, de ponte, de rodovia, de usina hidrelétrica, parques industriais e por aí vai. Então, a sociedade no geral, né, nós seres humanos estamos comprometendo o meio ambiente com algumas ações que podemos repensar, reutilizar, reciclar. Temos alternativas. Temos reuniões que foram feitas para pensar justamente essa transformação do espaço por parte dos seres humanos. Mas será que essas reuniões, essas alternativas estão sendo colocadas em práticas? Fica a dúvida para vocês. Um abraço.